Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta celebração, também compartilhando com os seus amigos e familiares para que nós divulguemos a evangelização, para que a palavra de Deus chegue a todos. Também peço que você esteja se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, porque assim você vai receber as nossas missas, novenas, os nossos eventos aqui na Paróquia Santuário e poderá sempre estar rezando conosco. Hoje a igreja celebra a memória de São Josafá. Vivamos a grandeza dos santos, que em tudo recebem de Deus e na gratidão a Ele fazem sua vontade, que é implantar seu reino na terra. Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser, teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Este santo lutou até a morte pela lei de seu Deus e não temeu as ameaças dos ímpios, pois se apoiava numa rocha inabalável. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos.
Suscitai, ó Deus, na vossa Igreja, o Espírito que impeliu o Bispo São Josafá a dar a vida por suas ovelhas, e concedei que, por sua intercessão, fortificados pelo mesmo Espírito, estejamos prontos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Escuta, ó reis, e compreendei. Instruí-vos, governadores dos confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais as multidões e vos orgulhais do número de vossos súditos. Pois o poder vos foi dado pelo Senhor e a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Apesar de estardes ao serviço do seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Por isso, ele cairá de repente sobre vós, de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém, nem se deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi Ele quem os fez, e a sua providência é a mesma para com todos. Mas para os poderosos o julgamento será severo. A vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras, para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que as aprenderam vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Fazei justiça aos indefesos e aos órfãos, ao pobre e ao humilde absolvei. Libertai o oprimido e infeliz, da mão dos opressores arrancai-os. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Eu disse, ó juízes, vós sois deuses, sois filhos todos vós do Deus Altíssimo. E contudo, como homens morrereis, caireis como qualquer dos poderosos. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Aleluia, 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 aleluia. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo o Senhor. Aleluia.
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentai-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós vemos nesta liturgia, nestas leituras, duas coisas muito importantes. E muito importantes mesmo, né? Na realidade a gente sempre fala, né, que é importante porque a Sagrada Escritura ela é importante como um todo. Mas algumas passagens elas vêm para chamar mais a nossa atenção diante de toda a situação que nós vivemos, para nos dar uma conversão de vida e olharmos para os nossos comportamentos. Aqui tem os casos particulares, né, neste Evangelho. Primeiro, que Jesus está indo para Jerusalém e passa entre a Samaria e a Galileia. Se nós imaginarmos esse caminho que o Senhor está fazendo, nós vamos perceber que de um lado nós temos um povo totalmente paganizado, que é o povo da Samaria, um povo excluído, um povo que os judeus praticamente não queriam nem ver perto. E nós tínhamos de outro lado também a Galileia, que eram, né, os pobres, mas que pertenciam à religião judaica. Jesus está no meio, né? É interessante esse detalhe, porque Jesus estando no meio, embora ele esteja em direção a Jerusalém, ele quer dizer que ele vai ser o elo de ligação sempre entre a religião e o paganismo. Ele vai ser o elo da ligação entre um povo e outro, justamente porque todos nós somos povo de Deus. E aí vem 10 leprosos. Aqui mostra que esses 10 leprosos pararam à distância. Mas por que eles pararam à distância? Aqui é importante a gente entender isso. Não é que eles tinham medo de Jesus, não é por medo de represália, é porque a lei, mesmo que era difundida ali, mesmo que não fosse para os judeus, né, fosse para os pagãos, mas a lei era clara. Um leproso, por ser uma doença que na época não tinha cura, era uma doença altamente contagiosa, desde a época de Moisés, era uma doença em que a pessoa que estivesse portando-a deveria manter distância de todo mundo e gritar, olha só, gritar para as pessoas que ela estava com lepra. Quando a lepra, a doença, atingia a boca e a pessoa não podia falar, ela tinha que bater um sino ou fazer um barulho. Então todo mundo já estava treinado para esse barulho também. Então, sabendo que tinha uma pessoa leprosa, ela ficava longe. E ela tinha que ficar longe mesmo, não era longe
ali, como a gente sempre falou nesses tempos atrás, um chamado distanciamento social, de um pequeno espaço, não. Elas tinham que viver de uma forma excludente, uma forma que estava aí à margem da sociedade. E somente então, se Deus quisesse, providenciasse que essa pessoa ficava curada, ela tinha que cumprir os rituais que a lei prescrevia e se apresentar aos sacerdotes, porque o sacerdote decretava, entre aspas, que a pessoa estava curada e aí ela podia voltar ao convívio social. E a gente sabe que na maioria das vezes isso não acontecia. Então esses 10 pararam a distância por causa disso. Mas olha só que bonito. Ao invés de gritar, Jesus, eu estou doente, eu estou com lepra, fica longe de mim, Senhor. O que eles gritaram? Tem compaixão de nós. Então é o primeiro ponto que nós vemos segundo na realidade, né? Jesus ali ligando os povos, se coloca a uma certa distância, claro, mas ele ouve o grito dessas pessoas, que na realidade é um grito de inclusão. É bonito a gente perceber isso. O que esses homens queriam, muito mais do que a cura da lepra, era voltar a ser incluídos à sociedade. O que Jesus faz? Então vão e se apresentem aos sacerdotes. Quando Jesus faz isso, ele quer dizer o que? Olha, gente, eu curo vocês. Então, em vez de vocês passarem por toda aquela purificação, já vão lá, os sacerdotes do templo vão atestar que vocês estão curados e vocês vão ter a vida normal. E eles vão. Mas quando eles vão, eles percebem algo novo. Eles ficam curados. Então toda aquela purificação que a lei prescrevia foi abolida. Foram curados pelo próprio Deus. Mas o interessante é que um deles volta. Os 10 perceberam que estão curados. Prestem atenção nisso. A Bíblia não fala que somente um. Eles perceberam que estavam curados. Porém, somente um volta a agradecer. Então a gratidão, meus irmãos, que é um ponto forte deste Evangelho, ele fica de lição para nós, sermos agradecidos mesmo diante das injustiças, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das situações em que nos afastam. Só que bonito é, enquanto aqueles outros 9 continuam o percurso para ir ao templo, se apresentar aos sacerdotes, fariseus, esse volta e se ajoelha diante do eterno sacerdote, que é Jesus Cristo. E o mais interessante que Lucas frisa aqui nesse evangelho é que era um samaritano. Justamente de todos, aquele homem pagão que não tinha fé em nada disso, né, ou poderia até ter, mas não era uma fé praticante, porque esse homem já era excluído por ser samaritano, e ainda leproso era pior ainda. Mas não, ele rompe essas barreiras. Ele rompe a barreira de todo preconceito, a barreira de tudo aquilo que é excludente, e se apresenta diante do único e eterno sacerdote. Agora não precisavam mais daqueles sacerdotes do templo, todos falsos, todos que eram mais ruins que sepulcros, mas diante de Deus ele se prostra. Essa é uma lição maravilhosa que nós podemos colocar. A fé que salva, a fé que faz transformações de vida. E a primeira leitura que a gente fala, que a sabedoria comparada a uma mulher que é a noiva do Cristo, a noiva de Deus, hoje ela faz um alerta para quem governa o povo. Porque a sabedoria mostra nesse livro tanto o pequenino quanto aquele que é agraciado, tendo posses, riquezas e principalmente o poder de governar,
Todas essas pessoas são criadas por Deus. Isso é um ponto importante. Como aquele samaritano, ele, por mais pagão que fosse, ele também foi criado por Deus. Aqui a sabedoria fala isso: vocês que são reis, vocês são governantes, escutem isso. Todo mundo foi criado por Deus. A alguns foi dado esse poder. Então, primeiro ponto dessa leitura da sabedoria: o poder que existe para governos, sejam governos religiosos, governos civis e por aí vai, são todos governos que são dados por Deus. Porém, todo governo dado por Deus vem junto com uma responsabilidade. Então, é claro que aquele que é mais humilde, tem poucas maneiras aí de desenvolver a sua vida, passa necessidade, né, e até tem algumas limitações, essas pessoas também, elas vão ser julgadas de uma maneira branda. Mas aquele que tem a possibilidade de ir mais, a possibilidade de ir além, aquele que, tendo honrarias e tudo, usa isso para continuar na opressão, esses serão julgados com severidade. Então, todo mundo que governa, seja aonde for, desde aquela época até hoje, não deve governar para si próprio, não deve governar para se achar bonzão, né, como a gente fala, não deve governar para ser aqueles que oprimem, mas aqueles que incluem. Ah, meu povo, se a sabedoria, esse texto foi escrito muito antes de Cristo, mas se o povo daquela época realmente estivessem em sintonia com o que Deus pede, provavelmente os pagãos, os samaritanos não estariam naquela situação, provavelmente os leprosos, mesmo que não tivesse uma cura na época, mesmo que tudo fosse limitado, teriam um pouco de dignidade. O quanto que as pessoas que têm poder gostam de excluir e sobrepor-se àquelas que não têm. E pior ainda, quando aquelas pessoas que não têm poder, mas têm um prestígio, têm alguma relevância social, têm uma influência, essas pessoas partem para o mesmo princípio. Ah, meu irmão, que tristeza, que caminho sem volta. A conversão, ela deve ser diária, deve ser para sustentar o coração, mas também dotado de gratidão por tudo que o Senhor nos faz. Para finalizar, hoje nós estamos celebrando a memória de São Josafá, nascido em 1580 aproximadamente, na Ucrânia. Ele era filho de pais ortodoxos e depois de converter-se se tornou padre, bispo e foi evangelizar os povos. Morreu mártir em 1617 na Rússia. É interessante esse dado, né? Ucrânia, Rússia, ainda hoje nós vemos alguns pontos de guerra, de conflito entre essas nações. São Josafá, que viveu nesses territórios, tentou evangelizar, pagou com a própria vida. Que o exemplo dele seja para nós fonte de eterna paz e que continuemos rezando por essas situações de guerras e conflitos, e rezando por isso, peçamos que São Josafá possa apaziguar os ânimos lá, como também os ânimos sociais. Vamos pedir: dai-nos, Senhor, a graça de sermos gratos a Ti, sempre e por toda a eternidade.
Ó Pai, em vossa providência, que é a mesma para todos nós, dai-nos e que confiantes vos pedimos, socorrei nossa fragilidade. Confirmai os pastores da Igreja na coragem de São Josafá, que deu a vida por suas ovelhas. Rezemos, socorrei nossa fragilidade. Vencei em nós o orgulho que nos ilude, fazendo-nos maiores que nossos irmãos e irmãs. Rezemos, socorrei nossa fragilidade. Dai-nos a fé agradecida, que tudo faz por vós, e tudo espera gratuitamente receber de vós. Rezemos, socorrei nossa fragilidade. Pai bondoso, plantai em nosso coração o vosso amor, que nos leve a criar vida digna para todos os vossos filhos e filhas, por Cristo nosso Senhor. Amém. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Senhor, quem morará em vossa casa, e em vosso monte santo habitará. O que pensa a verdade no seu íntimo, e não solta em calúnia sua língua. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Os olhos dos insensatos parecem morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de clemência, derramai vossa bênção sobre as nossas oferendas e fortificai-nos na fé que São Josafá proclamou ao derramar o próprio sangue. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Orações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, darmos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pelo mártir São Josafá, que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e vos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, como sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho,
da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista, Santa Luzia, São Sebastião, São Josafá e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Conformai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
passarinho encontrou agasalho para seus pequeninos. O teu altar, ó Senhor, é abrigo para os teus peregrinos. Como é boa tua casa, como é bom morar contigo. Por ti suspira minha alma, meu coração, ó Deus vivo. O passarinho encontrou agasalho para os teus pequeninos. O teu altar, ó Senhor, é abrigo para os teus peregrinos. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Oremos. Possamos encontrar, ó Deus, nesta mesa celeste, o Espírito da força e da paz, para que, a exemplo de São Josafá, consagremos alegremente nossa vida à honra e à unidade da Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mãe do céu morena, Senhora